Oi, gente, boa tarde. Hoje eu tô passando aqui porque eu acabei de participar de uma capacitação de professores do AEE, né, de atendimento educacional especializado. E eu queria compartilhar um pouco que eu nunca fiz aqui antes, que são os recursos que eu utilizei no meu percurso educacional para estudar. Para isso eu vou começar me descrevendo, né, de como é de praxe. Eu tô sentada, ao fundo é uma parede branca com 2 porta-retratos antigos. Eu sou branca, uma mulher, né, de pele branca, o meu cabelo liso, louro na altura do sutiã. Estou maquiada em tons de rosa, com acessórios azuis e vestindo uma blusa ombro a ombro, que é tipo uma bata branca com detalhes coloridos em rosa e azul. Eu perdi minha visão em 2007 e desde então eu comecei a buscar vários recursos, né, que me ajudassem a estudar principalmente. Eu estava num período ainda meio que de alfabetização, né, aprendendo a ler melhor, matemática e tal. E aí eu busquei esse auxílio na APAE e foi na APAE que eu fiz todo o meu processo de reabilitação. Então, eu fui apresentada alguns recursos, tipo essa lupa. Essa é uma lupa portátil. Ela tem um zoom pequeno e, infelizmente, por pouco tempo ela me foi, vamos falar assim, útil de verdade, porque eu não enxergava direito. Aqui eu tenho um outro tipo de lupa também, que ele coloca assim, ó, no olho e vai lendo no papel. Deixa eu ver se eu aproximar, dá pra ver meu olho aqui. Enfim. Aí você coloca direto no papel, mas pensa que isso é completamente anti-anatômico. Como vocês podem ver, provavelmente o principal recurso visual para quem não enxerga são lupas. Então essa é uma outra lupa. Essa daqui amplia um pouco mais, acho que deve ter dado para ver quando eu coloquei perto do meu olho. E até que vem para uma lupa que é muito hype. É a lupa, para quem perde a visão assim, é a lupa do momento, que é a lupa de pedra. Essa é uma lupa super pesada, inclusive. Você coloca ela sobre o papel e vai andando assim à medida que você vai lendo. Andando assim, ó. No papel. Só que ela é uma lupa que aumenta poucas vezes. Essa minha aqui eu acho que aumenta 8 vezes. Mas ainda assim, para mim não era suficiente. Até que em 2010, eu acho, talvez 9, não sei, a minha mãe conseguiu comprar a lupa que é, até hoje, a lupa do momento, que é a lupa eletrônica. Então, ela consegue ampliar muito mais, você consegue alterar, tipo assim, o contraste, o tom do fundo, por exemplo, você enxerga melhor em preto e branco, ou com preto atrás, o branco na frente, ou preto com amarelo, ou azul com amarelo, ela altera essas cores aqui no botão amarelo. Eu vou mostrar como ela funciona. Essa daqui é a lupa eletrônica funcionando, você vai andando assim ela na linha, depois você vai voltar no início da linha. Tá vendo que ela amplia bastante? Dá pra você controlar, por exemplo, o tamanho do zoom. E também mudar a cor do fundo no botão amarelo. E essa foi a lupa, eu acho que eu mais utilizei dentre todas, justamente porque ela dava um zoom, vamos falar assim, mais apropriado pro tanto que eu enxergava. Esse aqui é o TS, que é uma espécie de monóculo, não sei o que significa a sigla TS, mas que é para ver a distância. Por exemplo, na época para copiar do quadro, esse tipo de coisa. Mas, de novo, é uma tecnologia que amplia, de certa forma, meio pouco. Mas é muito útil para você ver se o sinal de trânsito, por exemplo, está vermelho ou verde. Então, muitas pessoas utilizam esse tipo de binóculo. De monóculo, que se chama TS. Esse daqui é um óculos esferoprismático. É um óculos que vocês poderiam dizer fundo de garrafa. Ele tem uma lupa literalmente na ponta. E ele serve para ler de perto. Esse aqui amplia bastante. Até hoje eu consigo usar ele.
mas eu preciso ficar com o rosto muito próximo do papel. Para ele funcionar, você tem que ficar com uma distância muito próxima do papel. E de novo a gente repete o problema anterior de que a postura não é nada anatômica. Agora eu vou mostrar os recursos que a gente chama de não ópticos. Aqui eu tô com uma caneta de caligrafia. Ela é uma caneta que tem a ponta bem mais grossa do que a normal, mas ela é uma caneta, olha, inteiramente transparente e de tinta preta, que eu usei para fazer Enem, eu usei para fazer concurso. Então é muito útil caneta de caligrafia para fazer esse tipo de prova. E é um traçado que eu posso não enxergar perfeitamente, mas eu consigo ver alguma coisa. Então eu, por exemplo, uso para marcar as alternativas no meu caderno de questões. Não consigo transcrever para gabarito, porém. Eu acho essa caneta muito útil para quem faz Enem, mesmo quem não tem deficiência visual, porque ela é muito mais fácil de preencher o gabarito, por ter a ponta mais grossa. Este aqui é um recurso que parece bem ultrapassado depois do celular, mas é um gravador que eu usava para gravar as aulas para eu estudar depois. Então eu escutava as gravações depois da aula, já que eu não conseguia, por exemplo, ler a apostila e essas coisas. Essa daqui são as pautas, é uma folha como se fosse o meu caderno. A minha mãe me mandava imprimir essa folha assim e encadernava. E eu tinha, porque eu precisava fazer essa letra que ocupava esse espaço todo, para eu tentar enxergar, mas no geral, nem com esse tamanho de letra eu enxergava, mas eu conseguia escrever e treinar minha grafia, né, para eu aprender a alfabetizar, a escrever, etc. Esses daqui são tipos de pautas, né, que você põe em cima da folha para você escrever dentro desse espaço, que limita o espaço da escrita, justamente para as pessoas, né, que não conseguem seguir linha, que é o meu caso. E aqui, por exemplo, eu tenho um papel de fazer assinatura. Você põe sobre o espaço que eu vou assinar e eu faço dentro desse, limito o espaço. Acho que por fim, essa é a minha bengala, que eu uso, né, para me locomover. Ela é uma bengala que tem a ponteira, que a gente fala ponteira roliça, que é igual aquelas rodinhas de mala, para você conseguir ir varrendo o chão. Porque existe um outro tipo de ponteira de bengala que ela é fixa. E aí você tem que ficar, bate a bengala de um lado, bate do outro, bate de um lado. E ela não cobre toda a área, mas ela te avisa se tem obstáculos. Essa é a minha bengala. Ela é branca, porque hoje no Brasil a gente considera a bengala verde para pessoas com baixa visão e branca para cegos. E no meu caso já sou considerada cega, é uma cegueira legal porque eu ainda tenho um resíduo visual, mas já é considerada cegueira, né? Eu também tenho um plano inclinado, justamente por causa dessa questão postural que eu falei que eu preciso ficar com o rosto próximo do papel. O plano inclinado deixa o papel, o caderno, o livro na altura do meu rosto, assim, nessa posição vertical. Bom, como eu disse, eu tô usando aqui o plano inclinado que eu tenho no meu estúdio de gravação. Tô zoando. Mas então, e o interessante é que ele tem, tá vendo? Ele tem tipo um degrauzinho aqui que é um apoio para você colocar caderno, livro, e você pode controlar também a inclinação desse plano. Hoje em dia, a principal tecnologia, o principal recurso que eu utilizo, igual eu já mostrei aqui antes, é a leitura em voz alta. Então eu uso leitores de tela no celular, no meu iPad, no computador e algumas lupas digitais. E boa parte das tecnologias que eu utilizo estão voltadas a transformar imagens e textos em áudio. Aí dentro dessas tecnologias de transformar texto e imagens em áudio, acho que o aplicativo mais relevante de ser mostrado aqui é o Seeing AI, que é um aplicativo baseado em inteligência artificial, que ele faz descrição, leitura. Então aqui ele tá na opção de leitura, ele descreve cor, ele descreve muitas opções, ó. Grupo, presente. Um rosto 0 faces. Um rosto próximo de borda inferior, a menos de 1 metro de distância. Esse aqui é o recurso do leitor de tela, no caso eu uso o VoiceOver, que é o leitor de tela que vem no próprio iOS, né? Então aqui no meu iPad eu consigo dar um comando que são 3 cliques no botão de início.
Voice over ativado. Livros. Ele Página liga. 371 de 409. Mais aborrecido no mundo. Pergunte a Sabato quando estiver E recuperado. assim ele faz a Talvez leitura. ele saiba Eu como e por que ele consigo mais- regular Vozes, vírgula, o voz idioma, Voz 5. inglês, Botões. espanhol, Voz 2. Voz principal. português e Títulos. Containers. Velocidade da a fala. velocidade da 60%. fala, 65%. que eu 70%. geralmente deixo em 70. Mas você pode pôr mais 65%, lento também. 55%. Bom, foi meio nostálgico para mim abrir essa gaveta dos meus recursos, porque a maior parte deles hoje eles não têm mais utilidade para mim. Mas eles foram muito importantes no meu processo de crescimento e reabilitação visual. E então, para mim, eu vejo que para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei passar por todas essas lupas e pelo meu processo de escolar, né? Então, eu deixei para compartilhar com vocês, caso vocês conheçam alguém que possa ser útil, caso vocês tenham curiosidade de saber como que funciona para as pessoas com deficiência visual estudarem.